O vento começou a mudar ao entardecer daquela terça-feira. Manuel Filho, conhecido como Manelinho entre os pescadores de Cafarnaum, foi o primeiro a notar. 53 anos navegando aquelas águas haviam-lhe ensinado a ler os sinais que os jovens ignoravam. Zacarias, gritou para seu companheiro mais próximo. Recolhe as redes. Tem coisa ruim vindo. Zacarias, 28 anos, pai de gêmeos recém-nascidos, olhou para o céu ainda relativamente claro. Mas Manelinho, mal começamos. As redes estão quase cheias. No barco ao lado, outros 3 pescadores debatiam a mesma questão. Eram eles, Tomás, o ruivo, chamado assim por sua barba vermelha como fogo, Daniel, jovem de 16 anos em sua primeira temporada de pesca profunda, e José Benedito, viúvo recente que se afogava no trabalho para não se afogar na tristeza. Escutem o velho Manelinho, advertiu José Benedito. Quando ele fala de tempestade, é melhor. Mas suas palavras foram cortadas por um som que gelou o sangue de todos, o silvo agudo do vento norte, aquele que os antigos chamavam de sopro da morte. Em questão de minutos, o céu se transformou. As nuvens, antes dispersas, se aglomeraram como exércitos se preparando para a batalha. O sol, que ainda brilhava no horizonte, foi engolido por uma cortina de escuridão tão densa que parecia sólida. Remem, berrou Manelinho. Remem como se o diabo estivesse atrás de vocês. Mas era tarde demais. A primeira onda atingiu o barco de Tomás como uma montanha líquida. Daniel, o jovem, foi arremessado contra o mastro, um corte profundo se abrindo em sua testa. O sangue se misturou com a água salgada, tingindo-o com vez de vermelho. Daniel está ferido, gritou Tomás, tentando alcançar o rapaz enquanto o barco subia e descia violentamente. No outro barco, Zacarias lutava desesperadamente com o leme. Não consigo controlar. O leme não responde. Manelinho, experiente como era, sabia a verdade terrível: estavam à mercê da tempestade. Anos de experiência, toda sua sabedoria marítima, nada disso importava agora. O mar havia se tornado um monstro faminto, e eles eram apenas migalhas prestes a serem devoradas. Foi então que aconteceu o pior: os 2 barcos, jogados pelas ondas como brinquedos, colidiram violentamente. O som da madeira se partindo era como ossos quebrando. O barco menor, onde estavam Tomás, Daniel e José Benedito, começou a fazer água rapidamente. Vamos afundar, José Benedito, sempre tão controlado, agora gritava em pânico. Meu Deus, vamos todos morrer. Calma, tentou Manelinho, mas sua própria voz tremia. Amarrem-se ao nosso barco. Podemos. Uma onda gigantesca, maior que todas as outras, ergueu-se diante deles como uma parede líquida. Por um momento terrível, ficaram suspensos em seu topo, vendo a morte no vale escuro abaixo. Pai nosso que estais no céu, começou Zacarias, lágrimas se misturando com a chuva que agora caía como agulhas. Meus bebês, ele soluçou. Meus filhinhos vão crescer sem pai. Daniel, semiconsciente, murmurava o nome de sua mãe. Tomás abraçava o jovem, tentando protegê-lo com o próprio corpo. José Benedito olhava para o céu negro e gritava: Maria! Maria, meu amor, logo estarei contigo. Manelinho, o velho lobo do mar, pela primeira vez em 5 décadas, sentiu o gosto amargo da derrota total. Perdoa-me, Senhor, sussurrou. Perdoa minha arrogância de achar que conhecia o mar. Foi nesse momento, quando toda a esperança havia morrido, que Tomás viu. Gente, sua voz cortou através do caos. Tem alguém ali. Você bateu a cabeça, homem, respondeu Zacarias. Não tem ninguém. Estamos sozinhos. Não. Olhem. Ali, vindo em nossa direção. Todos se viraram, e o que viram desafiava toda a lógica, toda a razão, toda a lei natural que conheciam. Um homem caminhava sobre as águas. Não lutava contra as ondas. Não era jogado pelo vento. Caminhava com a mesma tranquilidade de quem passeia por um jardim numa manhã de primavera. As ondas monumentais se curvavam sob seus pés, formando degraus sólidos. A chuva parecia se desviar de seu rosto, como se nem mesmo a tempestade ousasse tocá-lo completamente. É uma visão, gritou José Benedito. A morte está nos mostrando fantasmas.
Não, sussurrou Manelinho, seus olhos velhos arregalados como os de uma criança. Eu o reconheço. É o Rabi. É Jesus de Nazaré. Eu o vi pregando na praia semana passada. Impossível, Zacarias balançava a cabeça freneticamente. Ninguém pode. Mas suas palavras morreram quando Jesus chegou mais perto. Havia uma luz ao redor dele, não uma luz cegante, mas suave, acolhedora, como a luz da lareira em uma noite fria. Não temam, disse Jesus, e sua voz, incompreensivelmente, soava clara sobre o rugido da tempestade. Sou eu. Senhor, Manelinho caiu de joelhos no barco balançante. Senhor, salvai-nos. Temos famílias, temos. Jesus sorriu, e naquele sorriso havia toda a ternura do universo. Manuel, você navegou estas águas por 53 anos. Em cada viagem, sua esposa Esther ora por você. Acha que eu deixaria suas orações sem resposta? Manelinho começou a soluçar. Como ele sabia sobre Esther? Como conhecia seus anos no mar? Jesus então olhou para Zacarias. Seus filhos, Davi e Samuel, dormem tranquilos agora. Sua esposa Débora está cantando para eles a mesma canção que sua mãe cantava para você. Como? Como o Senhor sabe disso? Zacarias mal conseguia falar. Sem responder, Jesus deu um passo. Não para o barco maior, mas para o menor, que estava afundando rapidamente. No momento em que seu pé tocou a madeira quebrada, algo extraordinário aconteceu. As rachaduras começaram a se fechar, como feridas sendo curadas. A água que havia invadido o barco fluiu para fora, desafiando a gravidade. Ele se ajoelhou ao lado de Daniel. O jovem estava pálido, muito sangue perdido. Jesus tocou suavemente o ferimento em sua testa, e a pele se fechou sem deixar nem mesmo uma cicatriz. Daniel, disse Jesus suavemente. Sua mãe prometeu a Deus que se você voltasse são e salvo desta viagem, ela o serviria todos os dias de sua vida. Diga a ela que sua promessa foi ouvida, mas que Deus a ama independentemente de promessas. Daniel abriu os olhos, piscando confuso. Eu vi anjos, Senhor. Eles disseram que ainda não era minha hora. Não, sorriu Jesus. Ainda tens muito mar para navegar, muitas vidas para tocar com suas redes. Jesus então se levantou e olhou para José Benedito, que ainda chorava, agarrado a um pedaço de madeira. José, disse Jesus com infinita compaixão. Maria está em paz. Ela não quer que você se afogue em culpa por ter sobrevivido à febre que a levou. José Benedito caiu aos pés de Jesus. Senhor, eu deveria ter morrido, não ela. Ela era tão boa, tão pura. Por que Deus a levou e me deixou? Jesus se ajoelhou e abraçou o homem quebrado. Foi um abraço longo, profundo, e José Benedito chorou como não chorava desde o funeral de Maria. Chorou até não ter mais lágrimas, e então chorou lágrimas secas da alma. José, sussurrou Jesus. Maria completou sua missão na terra. Mas a sua ainda não acabou. Há uma jovem viúva em sua vila, Susana, com 3 filhos pequenos. Ela ora todas as noites por um pai para seus filhos, um homem bom que possa amá-los. Sua dor te preparou para entender a dor dela. José levantou o rosto, surpresa substituindo a tristeza. Susana. Ele a conhecia. Sempre achou que era bonita, mas nunca. Não enquanto Maria vivia, e depois. A vida continua, José, disse Jesus gentilmente. Honre Maria vivendo plenamente, amando novamente. Tomás, o ruivo, observava tudo em silêncio reverente. Quando Jesus olhou para ele, baixou a cabeça. Tomás, chamou Jesus. Por que te escondes? Senhor, eu não sou digno. Fiz coisas. Antes de me tornar pescador, eu era soldado. Matei homens. Minhas mãos estão sujas de sangue. Jesus caminhou até ele, levantou seu queixo. Tomás, olhe para mim. Tomás encontrou aqueles olhos, e neles viu não julgamento, mas amor infinito. Suas mãos que tiraram vidas agora sustentam vidas através da pesca. Cada peixe que você pesca alimenta famílias famintas. Você já foi perdoado, Tomás. Perdoe a si mesmo. Jesus então caminhou até a borda do barco. A tempestade ainda rugia ao redor deles, mas era como se estivessem numa bolha de proteção. Vocês querem ver o poder do Pai?
Perguntou Jesus. Sem esperar resposta, ele levantou as mãos. Não foi um gesto grandioso ou teatral. Foi simples, como um pai acalmando uma criança agitada. Shalom, disse ele ao mar. Paz. Aquieta-te. O que aconteceu a seguir ficaria gravado para sempre na memória dos 5 pescadores. O vento parou instantaneamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor celestial. As ondas, que segundos antes eram montanhas líquidas, se acalmaram como se uma mão invisível as tivesse alisado. As nuvens negras se dissiparam como fumaça, revelando um céu estrelado de beleza indescritível. O silêncio que se seguiu era quase sobrenatural. Depois do caos ensurdecedor, a calmaria era como um abraço do próprio universo. Quem és tu? Sussurrou Manelinho, tremendo não de frio, mas de reverência. Quem és tu para que até o mar e o vento te obedeçam? Jesus sorriu. Eu sou o filho do carpinteiro que construiu as fundações do mundo. Cada gota deste mar conhece minha voz, pois eu estava presente quando foram criadas. Tu és o Messias, disse Zacarias, não como pergunta, mas como declaração. Tu és o prometido. Zacarias, respondeu Jesus, bem-aventurado és tu, pois não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do Pai. Daniel, agora completamente recuperado, perguntou com a inocência da juventude: Senhor, por que permitiste que passássemos por este terror? Se tinhas poder para acalmar a tempestade. Jesus sentou-se no barco, convidando-os a se aproximarem. Todos se sentaram ao seu redor como crianças ao redor de um contador de histórias. Daniel, deixe-me contar uma parábola. Um pai tinha 2 filhos. A um, deu uma vida fácil, sem desafios. Ao outro, permitiu que enfrentasse tempestades. Qual dos 2 se tornou mais forte? O que enfrentou tempestades, respondeu Daniel. Exatamente. Se eu impedisse todas as tempestades em suas vidas, como aprenderiam a confiar? Como descobririam que não estão sozinhos? Como conheceriam meu poder? Mas o medo, Senhor, disse José Benedito. O medo é terrível. Sim, concordou Jesus. Mas o medo também é um professor. Ele nos mostra nossos limites, nos força a buscar algo maior que nós mesmos. Pedro, um de meus discípulos, também era pescador. Uma vez ele tentou caminhar sobre as águas como eu. Conseguiu, até que o medo o dominou e ele começou a afundar. E o Senhor o deixou afogar? Perguntou Tomás. Não. Eu o segurei. Como segurei vocês hoje. A lição não era que Pedro deveria ser perfeito na fé, mas que mesmo quando a fé falha, meu amor não falha. Jesus se levantou. Olhem ao redor. O que veem? Eles olharam e ficaram maravilhados. Estavam muito mais perto de casa do que imaginavam. Podiam ver as luzes das tochas na praia. Suas famílias, disse Jesus. Elas sentiram no coração que vocês estavam em perigo. Estão na praia orando, esperando. De fato, podiam ouvir agora vozes feicas trazidas pelo vento suave. Canções de esperança, orações sussurradas. Vá conosco, Senhor, implorou Manelinho. Nossa vila precisa te conhecer. Jesus tocou o ombro do velho pescador. Manelinho, você será minha testemunha. Todos vocês serão. Não precisam de minha presença física quando tem minha presença em seus corações. Mas como saberemos que é real? Que não foi um sonho? Perguntou Zacarias. Jesus sorriu e apontou para as redes. Os pescadores olharam e quase caíram para trás. As redes, que haviam sido perdidas na tempestade, estavam não apenas intactas, mas cheias de peixes. Mais peixes do que já haviam visto em uma única pescaria. Este é meu presente, disse Jesus. Não apenas peixes para vender, mas uma história para contar. Cada peixe nestas redes é uma testemunha do que aconteceu aqui. Mas Senhor, disse Daniel, as pessoas vão duvidar. Vão dizer que inventamos. Jesus tocou o peito do jovem, bem sobre o coração. A verdade não precisa da aprovação de todos, Daniel. Ela precisa apenas ser vivida. Vivam de forma diferente depois desta noite, e isso será prova suficiente. Ele então começou a se afastar, caminhando novamente sobre as águas. Espera, gritou José Benedito. Voltaremos a te ver? Jesus se virou, o luar criando uma auréola ao redor de sua figura.
José, toda vez que consolares uma viúva, me verás. Tomás, quando perdoares a ti mesmo e a outros, me verás. Daniel, quando ensinares outros jovens a navegar com segurança, me verás. Zacarias, quando abraçares teus filhos, me verás. E tu, Manuel, quando contares esta história aos teus netos, eu estarei em cada palavra. Com isso, ele continuou caminhando até desaparecer no horizonte, onde o céu encontrava o mar. Os 5 homens remaram em silêncio sagrado até a praia. Quando chegaram, foram recebidos como quem volta dos mortos. Esther se jogou nos braços de Manelinho, beijando seu rosto enrugado. Débora abraçou Zacarias enquanto os gêmeos dormiam amarrados às suas costas. A mãe de Daniel chorou ao ver o filho sem ferimentos. Vizinhos abraçaram Tomás e José Benedito. O que aconteceu? Todos perguntavam. A tempestade era terrível. Achamos que... Manelinho olhou para seus companheiros. Todos assentiram. Era hora de contar a história. Sentaram-se ali mesmo na praia, ao redor de uma fogueira. E Manelinho, com sua voz rouca de velho marinheiro, começou. Vocês não vão acreditar no que vamos contar. Mas juro pela vida dos meus netos que cada palavra é verdade. Hoje, quando a morte era certa, quando as ondas eram montanhas e o vento era um demônio furioso, um homem caminhou sobre as águas. A história durou até o amanhecer. Alguns acreditaram imediatamente. Outros duvidaram. Mas ninguém podia negar a mudança nos 5 homens. José Benedito, que havia sido uma sombra ambulante desde a morte de Maria, sorria novamente. Mais que isso, no domingo seguinte, foi visto conversando com Susana e seus filhos, levando-lhes peixes frescos. Tomás, que sempre fora calado e sombrio, tornou-se contador de histórias para as crianças, ensinando-as sobre perdão e recomeço. Daniel, apesar da pouca idade, tornou-se líder entre os jovens pescadores, sempre lembrando da importância da prudência e da fé. Zacarias instituiu uma tradição: toda vez que saía para pescar, reunia os filhos e orava com eles, ensinando que a proteção divina não elimina os perigos, mas nos acompanha através deles. E Manelinho, o velho lobo do mar, tornou-se o cronista não oficial do milagre. Toda sexta-feira, quando os pescadores se reuniam para preparar as redes, ele contava a história. E sempre terminava da mesma forma. 53 anos naveguei estas águas achando que as conhecia. Mas naquela noite aprendi que há mistérios maiores que todo o nosso conhecimento. Vi um homem caminhar onde só peixes podem ir. Vi a tempestade se curvar à sua palavra. Vi a morte fugir de sua presença. E sabem o que mais me impressionou? Ele perguntava, seus olhos úmidos de emoção. Não foi o poder sobre a natureza. Foi o fato de ele conhecer nossas histórias, nossos medos, nossas famílias. Ele não nos salvou porque éramos importantes ou especiais. Nos salvou porque nos ama. Simples assim. Anos se passaram. A história se espalhou por toda a Galileia e além. Pescadores de outros mares vinham ouvir o relato. Alguns para zombar, outros para encontrar esperança. Um dia, chegou a notícia: Jesus havia sido crucificado em Jerusalém. Os 5 pescadores se reuniram na mesma praia onde haviam chegado naquela noite de tempestade. Choraram juntos, lembrando. Será que foi real? Daniel, agora homem feito, questionou pela primeira vez. Manelinho, muito mais velho agora, quase cego, sorriu. Filho, duvide do sol se quiser. Duvide da lua. Mas nunca duvide do que seus olhos viram e seu coração confirmou. Ele morreu, sim. Mas homens que caminham sobre águas não são detidos pela morte. 3 dias depois, chegaram rumores: o túmulo estava vazio. Ele havia ressuscitado. José Benedito, agora feliz pai de família com Susana, riu alto. É claro que ressuscitou. Quem comanda tempestades também comanda a morte. E assim, a história dos 5 pescadores se tornou parte de uma história maior. Uma história sobre um Deus que não observa de longe, mas que desce as nossas tempestades. Que caminha sobre as águas do nosso caos. Que conhece nossos nomes, nossas dores, nossos medos. Até hoje, pescadores em todo o mundo, quando enfrentam tempestades, lembram da história.
E alguns juram que em momentos de desespero absoluto, quando as ondas são montanhas e o vento é inimigo, veem uma figura caminhando calmamente sobre as águas, aproximando-se, dizendo: Não temam. Sou eu. Vim buscar vocês e levá-los para casa. Porque essa é a essência do milagre, não é apenas sobre acalmar tempestades externas, mas sobre trazer paz às tempestades internas. Não é apenas sobre salvamento físico, mas sobre a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos nas águas escuras da vida. O amor caminha sobre as águas. E as águas obedecem ao amor.